Esse é o História da Música, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Juarez e hoje nós vamos fazer o review, a resenha desse sensacional álbum, um dos mais importantes do estilo Viking Metal, o Bathory Blood on Ice. Aqui é a capa do vinilzão, você viu eu fazendo um unboxing quando esse disco chegou aqui para mim. Essa capa ela é muito significativa, você tem que a espada que ele usa para se vingar, o homem de um olho só, o tronco da árvore onde ele vai conversar com a bruxa, depois nós vamos falar disso tudo na resenha. Você tem aqui alguns elementos da mitologia nórdica, a serpente de Jormungand. Aqui atrás nós temos a paisagem gelada também e a lista de músicas. Elas não estão divididas em lados dos discos, porque são dois discos, né? Um vinil duplo. Deixa eu puxar aqui de novo para você ver. Não está dividido em lados de disco, porque esse disco foi originalmente lançado em CD, somente em CD. Ele é de 1996, um período em que o Bathory estava vindo de uma fase thrash metal. O Bathory tem várias fases, né? A fase original dele, começando lá em 84 com o lançamento do primeiro álbum, Bathory, né, na liderança do grande Thomas Georg Forsberg, o Quorthon. Então o Bathory começa fazendo black metal, é uma das primeiras bandas do black metal, ela é anterior até ao Mayhem, o Bathory. E depois você tem já, no primeiro álbum deles, nós temos a faixa Necromancy, e eu diria que Raise the Dead, que você tem ali elementos do que viria a ser o black metal, o Viking metal, com ritmo cadenciado, não tão acelerado como o thrash e como o black metal. O segundo álbum, ele é um álbum excelente, o chamado The Return, um álbum de black metal. E no terceiro álbum, Under the Sign of the Black Mark, você tem mais duas faixas, Call from the Grave e Enter the Eternal Fire, que são músicas que eu considero que já possuem ali amostras do que viria a ser o Viking Metal. Bem, esse Viking Metal, ele vai acontecer de fato com Blood, Fire, Death. Ali você tem a exposição mesmo do estilo Viking Metal. Entretanto, eu diria que não bem acabado, né? O Bathory ainda vai lançar o Hammerheart e o Twilight of the Gods. Excelentes álbuns de Viking Metal. Eu gosto muito do Twilight of the Gods. Talvez no futuro até faça uma resenha do Twilight of the Gods aqui. Depois a banda vai passar por uma fase thrash que eu não gosto muito. É um thrash bem feito, mas eu não gosto do thrash metal do Bathory. O Requiem e o Octagon, ambos de 1994 e 95. E o Bathory é uma banda que era um projeto particular na realidade do Quorthon. Porque nos dois primeiros discos você tem ali a descrição de membros da banda. Só que logo depois o Quorthon ele inventa o Kotar no baixo e o Vivort na percussão, que na realidade essas pessoas não existem. Vai ter uma foto da banda no verso de Blood, Fire, Death e tem um clipe em que aparecem os membros tocando, que é o clipe de One Road to Asa Bay. Você acha facilmente aí no YouTube. Mas o pessoal acredita, isso é um fato, né? Que não existem esses membros da banda, né? A banda Bathory é o Quorthon, certo? Quando esse disco é lançado em 96, ele é uma ruptura. Nós podemos dizer que o que vinha sendo ensaiado como Viking Metal atinge a sua maturidade, o estilo amadurece de vez, e o Quorthon decide romper com os temas de Anticristo. Ele mesmo dá uma entrevista dizendo que ele estava com o saco cheio de ter que falar as coisas da fase satânica da banda. Acho que, obviamente, nem ele acreditava naquilo, né? Depois ele dá uma entrevista dizendo que ele tirava a inspiração das partes satânicas de uma revista de humor, né? Ele não botava muita fé nisso, fazia aquilo, sei lá, para uma rebeldia adolescente ou para vender mesmo. E ele nos dá aí uma ópera. Nós podemos dizer que Blood on Ice é uma ópera, porque conta a trajetória de uma personagem,
um garoto de 10 anos, cuja aldeia e toda a família são assassinados por um exército a mando de uma entidade mitológica chamada Besta Fera. Isso é muito parecido com Conan, que depois de um tempo ele amadurece e vai à vingança, né? Bom, vamos falar do disco propriamente dito. No lado A do primeiro disco, do primeiro LP, se estiver ouvindo o CD, é diretão, né? Então no lado A nós temos a introdução e a coisa começa muito bem, porque você tem um intercalar. No momento você escuta o vilarejo, músicas do vilarejo, músicas medievais, cabritos, animais, crianças, gente conversando, e aí corta para uma cavalgada, uma tropa de cavalos cavalgando, e corta para o som do vilarejo, depois corta para a cavalaria, vilarejo, cavalaria, até que a cavalaria chega no vilarejo e você tem sons de batalha, as pessoas gritando desesperadas. Depois desse som de batalha desesperado, vem a segunda faixa, Blood on Ice. E aí, meu amigo, o disco mostra a que ele veio, né? Você tem uma batida rítmica, bem cadenciada, junto com o coral. Isso é uma característica marcante desse álbum. Os corais acompanham o riff de guitarra. Pam, 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 pam. O coral acompanha essa batida. Como é o Corton que toca tudo mesmo, né? Você sente a sincronia dos instrumentos. O álbum é muito bem produzido. Você consegue discernir a guitarra, o contrabaixo, e eu gosto muito da bateria. Talvez algum baterista viesse a criticar esse álbum dizendo que a bateria é muito simples ou que ela é uma bateria fraca. Eu acho que ela é suficiente. É aquele ditado do punk rock, né? Menos é mais. É uma bateria muito simples, muito cadenciada, bem repetitiva, que acompanha muito bem o baixo e a guitarra. Essa música cadenciada vai narrando a violência e a destruição causada pelo exército da Besta Fera. E no encarte do disco vem apenas a inscrição ao final da música. Final do dia. Depois vem a terceira faixa, uma das músicas que eu mais gosto desse disco, uma das músicas que eu mais gosto de todas as músicas, que é Man of Iron. Uma música extremamente simples, que é só um violão folk, e ele vai falando de como ele viveu 15 anos na floresta, aprendendo com a natureza, aprendendo a falar a linguagem dos animais, se desenvolvendo solitário no meio da mata gelada. E ele vai contando sua trajetória. E aí você tem o violão acompanhando, uma música melancólica, mas muito bonita, e sempre com os corais acompanhando e dando uma atmosfera grandiosa. Blood on Ice é um álbum grandioso. Termina o lado A, nós vamos para o lado B, onde nós temos a faixa One-Eyed Old Man, o velho homem de um olho só. Eu li uma crítica dizendo que essa é uma das piores faixas do Bathory. Eu discordo completamente, eu acho essa música sensacional. Aliás, eu acho todas as faixas desse disco incríveis. Esse disco não tem faixa descartável. Ele não tem aquela música que você fala, meh. Não, cara, são todas muito boas. Ela começa com uma batida muito forte e repetitiva, com rulos fortes de bateria. A bateria é muito pesada, uma bateria sempre marcada no prato de ataque. A marcação nunca é no chimbal, ou é no prato de ataque ou é no prato de condução. E uma cadência rápida e o som do vento constantemente. E a voz dele soa como se ele estivesse no campo. E o que ele canta? Ele pergunta aos deuses o que vai ser da vida dele, o que vai acontecer, por que aconteceu tudo isso. É como se ele estivesse fazendo uma oração a Odin. E aí aparece o velho. Cara, você até constrói essa imagem na mente. Podiam bem fazer um filme disso aqui. Aparece o velho com aquela voz idosa, ele diz, questions, questions. E ele fala das perguntas que ele faz, e aí um teclado grandioso vai acompanhando a fala do velho, quando ele diz que ele irá adotar o homem sem um nome. Ele não tem nome.
e irá lhe dar poderes, um cavalo, uma espada mágica, porque ele é o escolhido. E aí volta a música forte novamente, o heavy metal pesado, e o homem sem nome grita furiosamente, ou grita de alegria, ou grita de vitória, de satisfação, porque agora ele terá sua vingança contra a besta fera. Depois termina a música, no encarte vem anotado Manhã Brilhante. E aí vem uma música sensacional, cara. Putz. The Sword, a espada. A cadência da música é marcada por um martelar de bigorna, como se a espada estivesse sendo forjada. Né? Então fica... Cara, muito bom mesmo. Uma batida bem cadenciada junto com um martelar. E ele vai falando da espada. Uma espada forjada no gelo e no fogo. Ele canta a força dessa espada e essa vai ser a arma com a qual ele vai se vingar da besta fera. Ao término da música, no encarte traz a inscrição pouco antes do pôr do sol. A faixa 6 é a faixa do cavalo, The Stallion. E tem um refrão maravilhoso e sempre acompanhado pelo cavalgar. Um cavalgar junto com uma bateria que parece que tem um cavalgar também. O riff de guitarra faz um reverso muito interessante na melodia. Ele caminha em direção ao agudo, depois ele retorna. É muito pegajoso esse refrão. Um refrão muito legal. Ele vai do agudo depois para o grave, do agudo depois para o grave. E ele canta o cavalo de 8 patas, que é o Sleipnir, o cavalo do Odin, um cavalo branco que ele consagrará com o seu sangue. Ao término da faixa, o encarte diz: termina com a hora da meia-noite. E agora nós vamos para o lado C, ou o lado A, do segundo LP desse disco sensacional, desse álbum sensacional. E é uma música que tem uma letra tenebrosa. The Wood Woman, a mulher de madeira, ou a mulher das madeiras, né? A mulher das árvores. Começa com um dedilhado de violão, um coral, um tambor ao fundo, e vem um riff em contraposição ao coral. E ele conta que ele está deitado, olhando a fogueira, quando ele vislumbra uma mulher horrível, uma das piores imagens que ele tem na vida. E essa mulher faz um acordo com ele. Se ele lhe der o coração, ela lhe dará o poder da invulnerabilidade. Nenhuma arma penetrará o seu corpo. Esse é o poder com o qual ele se tornará imortal diante do ataque da besta fera. E aí tem uma parte que parece a magia, ele vai sendo narrado os ingredientes a serem colocados num caldeirão borbulhante. E termina essa música maravilhosa e tenebrosa com a inscrição meio-dia. Aí nós temos a 8ª faixa do álbum, The Lake, o lago. Começa com um som de água e um dedilhado de violão muito triste, maravilhoso. E de repente vem um repique de bateria com um riff de guitarra e o contrabaixo redundante ao fundo, fazendo uma melodia cíclica, um contrabaixo bem destacado. Corton era um multi-instrumentista genial, muito bom mesmo. E faz um contraponto esse contrabaixo com acordes de violão. E o refrão é grandioso. Bom, o que ele conta aí? Ele conta que ele faz o mesmo que Odin fez. Odin atirou um olho nesse lago para ter a multivisão. Ele vai atirar os 2 olhos e ele vai falando na letra que ele vai ficar cego, porém ele verá além do infinito e terá uma visão plena. Visão essa que é auxiliada, né, com os 2 corvos, o Hugin e o Munin, que são da mitologia nórdica, são os corvos de Odin, que dão a Odin a imagem, a visão de tudo. Essa música não termina com a inscrição do horário em que isso ocorre, The Lake. Termina o lado A do segundo álbum, o lado C, e vamos para o lado D, o último lado do LP, 2. E aí nós temos uma oração. Gods of Thunder, of Wind, of Rain, que é o refrão da música, uma música muito legal, né? Tem um cavalgar lento acompanhado pelo contrabaixo, o som do vento, e tem um acorde retumbante, com um riff acompanhado de corais, uma música bem acelerada, muito legal, cara.
tem um detalhe nas músicas desse álbum, porque elas são bem rock and roll até. Você tem uma guitarra que distorce muitas vezes, você tem riffs bem legais, simples eu diria os riffs, e muito legais. É um disco bem rock and roll em alguns momentos. Porém, você tem o acréscimo de corais, a grandiosidade, que eu acho que é o que compõe o Viking Metal, né? E sempre esse vocal do Corton, um vocal descolado da harmonia, que dá sempre a impressão de que ele está no campo, de que ele está ao vento cantando. Cara, é muito legal de ouvir esse disco. Eu particularmente gosto porque nessa música Gods of Wind, Gods of Thunder, of Wind and of Rain, ele até que canta um pouco gritado, como na fase black metal. Mas eu não gostava muito quando ele gritava na fase black metal. Eu não achava muito legal aquele vocal, não. Estou dizendo, não achava muito. Eu acho legal o Bathory. Mas eu prefiro a maneira como ele canta nesse disco. Bem, e o que acontece nessa música? É uma oração. Ele está orando aos deuses, orando ao Deus do trovão, orando aos deuses da chuva, pedindo para que eles o guiem para a batalha da vingança contra a besta fera. E aí vem uma música interessantíssima, só no violão dedilhado, uma melodia muito bonita acompanhada por corais. É a música The Ravens, né? Ele está nessa música falando para os corvos, Hugin e Munin, voarem e observarem o campo de batalha para ele, trazerem para ele a imagem de para onde ele estava indo. É uma música simples, uma música breve, que é a antecipação da grande faixa de encerramento, The Revenge of the Blood on Ice, a vingança do sangue sobre o gelo. A música começa igual a Blood on Ice, com a mesma batida, o mesmo riff de guitarra, o mesmo andar cadenciado. Só que logo a partir do início ela começa a alterar a melodia, começa a alterar a harmonia, e ele começa com uma retrospectiva de tudo que ele viveu até ali, de como ele conquistou a espada, o cavalo, o poder da invulnerabilidade, de como ele perdeu os olhos para ter a multivisão, e ele se encaminha para os portões de Hell, onde ele vai enfrentar a besta fera. Você tem um interlúdio, onde você ouve os passos, o cavalgar na neve, e os portões se abrindo. E daí você tem a batalha, num rompante acelerado, tudo explodindo, tudo muito rápido, e é o Requiem final, com tudo junto, onde ele vai encerrar a sua saga, a saga deste homem sem nome, esse herói que o Corton criou para Blood on Ice. Olha, na minha opinião, Blood on Ice é um dos melhores álbuns de heavy metal já lançados. Ele é sensacional. E é uma obra genial, porque o Corton, sozinho, produz tudo, ele faz os backing vocals, claro que ele não faz os corais. O Corton já deu entrevistas, eu lembro de uma entrevista na Rock Brigade, né? Eu lembro dessa entrevista na época, né, porque tinha um amigo meu, o Pedrão, que é quem me acompanhou, quem me apresentou esse disco, ele tinha essa revista na época, e depois eu revi um trecho dessa entrevista no Whiplash, que é um excelente site, né? Onde o Corton fala que ele não toca ao vivo, que seria muito, muito difícil ou impossível representar tudo que o Bathory tem nos discos ao vivo. Há controvérsias, né? Não sei se é tão complexo assim para fazer ao vivo, mas é uma obra bem complexa mesmo. Tem alguns momentos nesse disco que você nota uma produção assim muito intrincada, uma coisa bem ousada mesmo. Blood on Ice é uma grande dica para você que quer conhecer um pouco da música nórdica, do heavy metal escandinavo, e é um dos melhores exemplos, se não o melhor exemplar do Viking Metal. É isso aí, pessoal. Essa foi mais uma resenha aqui no História da Música. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, e como eu sempre digo, vamos colecionar, galera, porque colecionar é cultura. Valeu!